Oi, tudo bom? O vídeo de hoje é para falar, para mostrar e para explicar dos pincéis Real Techniques. Eu tenho 3 kits deles, comprei tudo lá na Flavinha Alonso, flavinhaalonso.com.br, o link tá aparecendo aqui, também tá aqui embaixo na infobox. E esse vídeo é para mostrar os pincéis, para falar do que, qual a utilidade que eu dou a eles, e enfim. A Flavinha vende 3 kits, o Kit Essentials, o Starter Set e o Core Collection. Eu tenho esses 3 kits e eu comprei os 3 kits já tem um tempo, acho que foi em abril que eu comprei, se eu não me engano. E foi comprado, tá bom? Assim, apesar desse vídeo ser um public post, um public vídeo, eu gastei o meu dinheiro, então eu tô falando, né, como comprador, como usuário da coisa. Tá bom? Vamos lá. Vou começar mostrando pra vocês o Kit Essentials, como diz o nome, o Kit Essencial. Todos os kits, eles vêm nessa embalagem aqui, ó, que você pode fazer de tipo um porta-pincel. Os pincéis vêm aqui nesse elástico, todos os kits vêm. Aí, obviamente, só muda a cor dessa etiqueta aqui, que vem a etiqueta vermelha, vem a etiqueta azul ou a etiqueta amarela. No caso não é etiqueta, é só esse loguinho aqui que vai mudando de cor. Mas enfim, os pincéis vêm dentro desse elástico, e você pode prender ele. Na verdade, assim, o meu tá até com a etiqueta ainda, ó. Ele vem assim, em pé. Aí você solta, que tem um velcro aqui. Aí você dobra. Aí você puxa esse cordãozinho aqui que tem tipo uma trava, ó. Aí você faz como se fosse um display pros seus pincéis. É legal pra botar na penteadeira, ou no teu balcão de maquiagem, ou na pia do teu banheiro. Bem legal. E quando você for viajar, uma coisa legal é você poder fechar ele, né? Eu acho que, ó, ele fecha pros dois lados. Então você pode colocar seus pincéis aqui e fechar. Aí você tem tipo uma proteção pros seus pincéis. Bem legal. Tirando isso, que é uma coisa que vem nos 3, eu vou começar com o Kit Essentials. Ele vem 3 pincéis. É esse daqui, ó. Vem 3 pincéis. Um pincel grandão, um pincel língua de gato e um, assim, menorzinho de sombra, enfim. Vou falar o que eu uso. Esse daqui se chama Multitask Brush. Eu uso muito esse pincel, vocês veem nos vídeos. Ele é um pincel, obviamente, de pó. Eu uso ele para base em pó, a Mineralize Foundation Loose, para uma aplicação mais leve. Mas também pode ser um pó translúcido, qualquer tipo de pó. Dá pra também passar blush, se você quiser um blush mais amplo, se você quiser esfumar o blush que você passou e achou que tá muito marcado. A mesma coisa para esfumar um iluminador. Ele é bem grandão, bem legal também. Esse pincel aqui eu uso pra basicamente pó, mas eu já falei pra vocês as outras possibilidades dele, tá bom? Tô falando do Kit Essentials. O outro pincel do Kit Essentials é o Essential Foundation Brush. É um pincel de base, normal, mais grossinho. É tudo sintético, tá bom, pessoal? Não sei se vocês sabem, mas é tudo sintético e muito, muito, muito macio. Assim, nem parece que é sintético de tão macio. É bem fácil de limpar. Os meus estão sujos porque eu uso sempre. Então, assim, eu lavo, no dia seguinte já tá sujo. Então, assim, é o que tem pra hoje. Fibra sintética, bem legal. O pincel de base. É um pincel de base, se você gosta de um pincel de base desse tipo, é uma boa, ele é um pincel legal. Também dá pra usar pra espalhar corretivo embaixo do olho, dá pra colocar pó embaixo do olho, dá pra usar pra aplicar primer, bem legal também. Cabo de alumínio, metal, tem gravado o nome atrás. Aqui tá Essential Foundation Brush, na frente tem o Real Techniques by Samantha Chapman. Eu já uso os meus há muito tempo e assim, não tá arranhado, não tá amassado, a pintura não saiu, essa gravação, essa impressão também não saiu, e essa parte do cabo aqui é emborrachado. Bem legal, bem macia, bem gostosa. Esse daqui é o pincel de base do Kit Essentials.
O último pincel desse kit é o Domed Shadow Brush, também segue a mesma coisa. É um pincel de aplicar sombra na pálpebra. Também dá pra esfumar porque ele é bem gostoso, então se você for fazer um olho mais neutro, mais controlado, dá pra você esfumar com o próprio pincel. Dá também pra usar ele pra aplicar a sombra cremosa, ou então espalhar corretivo embaixo do olho, esfumar o corretivo embaixo do olho. É um pincel muito multiuso, apesar dele ser pra sombra, serve pra muita coisa. Principalmente porque ele é sintético, então você não tem preocupação de usar cremoso, de usar pó, de usar líquido. Ele funciona com todas as texturas, tá bom? Esse foi o Kit Essentials, lá da Flavinha Alonso. Bem legal mesmo. Eu adoro, eu acho bem útil, como diz o nome, diz é Kit Essential. Essencial é o essencial, vem um pincelzão pra base, um pincelzão pra pó, blush, iluminador, dá pra usar os três, um pincel de primer, base, corretivo, bem legal, e um pincel de sombra pra você aplicar e esfumar o teu olho simples, tá bom? O outro kit é o Starter Set, que ele vem 5 pincéis aqui, ó. São esses 5 pincéis aqui, bem legal. E agora eu vou começar a falar pra vocês o que eu acho deles. Vou deixar o que eu não gosto por último, porque é bem isso mesmo. Vou começar com o Deluxe Crease Brush, que é outro pincel que eu super uso sempre. É um pincel redondo, ele é um redondão. Eu uso ele pra aplicar paint pot na pálpebra superior, mas é outro pincel que você pode usar pra aplicar sombra, ou então pra esfumar a sombra, porque ele é redondo, você consegue esfumar também. Perdão. Vocês também podem aplicar corretivo embaixo do olho. É um pincel bem multiuso mesmo, a maioria deles é multiuso. É bem legal, esse aqui é o Deluxe Crease Brush do Starter Set. Outro pincel bem legal, eles chamam de Base Shadow Brush. É um pincel pra aplicar cremosos no olho, pra aplicar primer nos olhos. Mas pela forma dele, olha, ele é chatinho, mas é bem uma plaquinha. Plaquinha, gente, não sei. Ele não é redondo, ele é fino, mas ele tem esse formato aqui. Dá pra esfumar, ele é bem legal pra esfumar, ele esfuma bem côncavo. Dá pra aplicar iluminador embaixo da sobrancelha, porque ele é bem definido, então você vai fazer um iluminador bem controlado. Dá pra aplicar sombra também no olho, dá pra aplicar glitter. Pra aplicar glitter deve ser bem legal, porque ele é bem grande, então ele ocupa bem o espaço do olho, você vai conseguir aplicar com precisão. E pra esfumar, assim, bem legal mesmo. O outro pincel é o Accent Brush, que é um bem pequenininho. É um pincel bem legal pra fazer sombra embaixo do olho, fazer luz aqui dentro no cantinho, ou então pra fazer aqueles cut creases, aqueles côncavos bem desenhados, bem marcados mesmo, é bem legal. Ou então pra fazer ponto de luz bem definido. É um pincel assim de detalhe, é um pincel bem legal. Também dá pra usar pra fazer boca, porque como ele é bem curtinho, você tem muito controle do desenho do batom. Então você consegue ter um controle de desenho de ponta pra fazer aquelas bordas bem linhas, bem retas, bem bonitas com esse pincel. Agora os dois pincéis que eu menos gosto, mas eu ainda uso. Esse daqui é o Pixel Point Eyeliner Brush. É um pincel de delineador, mas ele é bem grosso. Então assim, se você gosta daquele delineador bem grosso, bem gráfico, esse é o pincel. Eu tô acostumado com o meu chanfrado, então acaba que eu não uso tanto. Mas eu usei ele no tutorial de K25, se eu não me engano foi Showgirl Tour. Não é Showgirl Homecoming não, ou é Showgirl Homecoming, não me lembro. Mas é um dos dois, é Showgirl ou Showgirl Homecoming Tour. Eu sei que é Tour. Ele é bem legal, porque como ele é bem comprido, vocês conseguem fazer um traço. Vocês não vão usar a ponta pra fazer o delineador, vocês vão deitar ele no olho e vão fazer o traço. Ele faz um traço bem preciso, é bem legal, mas é um pincel grosso, então o seu delineador, você gosta de delineador fino, ele não vai ficar fininho, tá bom?
Uma outra coisa legal também pra usar ele é outro pincel de detalhe. Você pode fazer aquela linha de sombra bem fininha nos cílios inferiores, ou então fazer um côncavo mais desenhado, mais marcado. Porque como ele tem essa ponta, você pega a sombra com a pontinha dele, você consegue fazer uma linha bem reta, assim. É como se fosse um pincel lápis bem preciso. E o legal dele é que ele não é mole. Então assim, você encosta o pincel no olho, ele não dobra. Você consegue não colocar muita pressão e ainda fazer o desenho, porque às vezes o pincel é muito mole, ele faz o traço muito grosso. Agora o pincel que eu menos uso é o Brow Brush, que é um pincel chanfrado de sobrancelha. Até então ok, mas o problema é que ele é grosso, ele não é um pincel chanfrado fino. Então assim, como eu gosto de sobrancelha desenhada, por ele ser grosso, eu não consigo fazer um traço mais gráfico, mais definido. Ele é um pincel legal pra sobrancelha, pra quem já tem a sobrancelha super fechada, só quer dar uma preenchida, reforçar a cor, porque você não precisa ter uma precisão no pincel pra fazer com que o traço fique mais gráfico, mais perfeito. Ele mais é pra preencher a sobrancelha. Eu nunca experimentei ele pra delineador, porque como ele é muito grosso, eu tenho medo dele fazer um delineador da Amy Winehouse no crack, então não dá. É o pincel que eu menos uso, mas assim, eu ainda vejo utilidade nele. Pra quem já tem a sobrancelha boa, só quer dar um retoque nela, é uma possibilidade. Esse daqui foi o Starter Set. Vem esses 5 pincéis aqui, ó. 5 pincéis, tá bom? Agora, o último kit que eu tenho, que é o Core Collection. Vem 4 pincéis, ó. Bem legal. Vem um pincel... vamos lá, vamos fazer. Esse daqui é o Buffing Brush, é o pincel que eu uso pra base. É um pincel que dá pra aplicar primer. É um pincel buffer, é aquele pincel tipo o Kabuki do Flat Top da Sigma, só que muito melhor, porque ele não absorve tanto produto, ele não é tão denso, então você consegue controlar, sua pele não fica empaçocada. Ele corre bem, ele é bem macio, então ele desliza bem na pele. Assim, desses pincéis buffer, esse daqui é o meu favorito. Eu já fiz até vídeo comparação dele com o da Sigma. Esse daqui é muito melhor do que a Sigma e muito mais acessível, até porque pelo kit, o preço da Sigma, você compra o kit da Real Techniques, que vai ser realmente útil, como vocês vão ver a seguir. É um pincel bem legal, dá pra aplicar base, dá pra aplicar primer. Se você quiser aplicar base em pó com ele também super funciona, porque ele vai aplicar bem o pó no rosto, não vai ficar com aquela cara seca, bem show de bola mesmo. O próximo pincel é o Detailer Brush, é um pincel de detalhe, como vocês podem ver. O meu tá sujo de batom porque é o meu pincel de boca. Por que eu uso esse pincel de boca e não uso o outro do kit roxinho? Porque como ele é mais comprido, eu uso essa lateral dele pra fazer o desenho da boca embaixo. E a ponta eu faço essa lateral. Então pra mim é o pincel perfeito pra boca, porque eu consigo fazer o traço de baixo perfeito e o de cima perfeito. Ele também é bem firme, então assim eu consigo controlar o desenho da boca. O pincel não vai pra tudo quanto é lado, não esparrama e não borra tudo. É o meu pincel de boca favorito. Eu acho que assim, por ele ser bem pequeno, eu acho que ele pra corretivo é mais complicado. Eu acho que esse pincel aqui foi feito pra boca mesmo, é bem legal. O próximo pincel é o Pointed Foundation Brush, que é um pincel de base, só que ele é mais fino. Esse pincel aqui, ele é menor, aqui ó, em comparação com o outro, ó. Ele é mais fino, principalmente, ó, ele é bem mais fino. Esse pincel aqui, que vem no Core Collection, o Pointed Foundation Brush, é um pincel muito legal para aplicar primer. Eu uso muito para primer em áreas específicas, como testa e essa área aqui, porque ele espalha bem. A alergia atacando, liga a câmera, a alergia ataca. Então, voltando, a alergia passou. Pointed Foundation Brush para aplicar primer em áreas específicas, bem legal. Também, como ele é menor, ele é mais fino, você pode aplicar corretivo embaixo dos olhos.
Você pode aplicar pó embaixo dos olhos, bem legal também. Esse é o meu pincel de primer, eu uso ele para aplicar primer. Mas essas outras utilidades eu já também funcionam. Vocês viram um vídeo de Trends, se eu não me engano, a aerodinâmica, que eu usei ele para aplicar pó, para fazer o desenho certinho, ou então para acertar aqui a lateral. Bem legal. O último pincel desse kit Core Collection é o Contour Brush, que é o pincel assim que vocês estão vendo, redondinho, de fazer contorno, mas também dá para aplicar iluminador com ele, porque ele é bem controlado, ele não é um pincelzão, então você consegue controlar o tamanho, como fica o teu iluminador. Se você gosta de blush mais... gosta de um blush mais controlado, mais gráfico, é uma opção também. Dá pra esfumar bem com ele, apesar dele ser pequeno. Se você fizer movimentos circulares bem amplos, você consegue fazer um blush mais esfumado. Pra fazer o próprio contorno mesmo, não indico fazer contorno no nariz porque ele é meio grande, então pode deixar aquela aparência de nariz sujo. Mas tirando isso, é bem legal. Dá pra aplicar base com ele também. Por ele ter essa forma, você pega a base em pouca quantidade só na ponta e esfuma bem no rosto. Também funciona. Também funciona pra primer, pra hidratante. Se você gosta de passar hidratante com pincel antes da maquiagem, funciona também. Também é um pincel bem multiuso. Tá bom, pessoal? Esse foi o kit Core Collection, tá bom? Agora vou botar todos juntos pra vocês, ó. Esse daqui, ó. Esse daqui é o Core. Esse daqui é o Starter Set, esse daqui é o Kit Essentials da Real Techniques. Todos os meus pincéis, se eu não me engano, são 12, 5 e 3, 8 e 4, 12, tá certo? Eu tenho 12 pincéis, eu adoro eles. São poucos, são só esses dois aqui que eu não vejo muita utilidade, mas eu ainda uso. O de sobrancelha raramente eu uso, mas como eu falei, ainda tem utilidade. E eu adoro muito. Vocês encontram ele lá... Oi, tá caindo. Lá na Flavinha Alonso, flavinhaalonso.com.br. Já falei, o link tá aqui embaixo, tá bom, pessoal? Esses foram os meus pincéis da Real Techniques, com as utilidades. Fiquem à vontade pra mudar tudo, se vocês quiserem, tá bom? Beijo, pessoal. Tchau.